O Exorcista, Parte 2. A beira. Em nosso sono, a dor que não se pode esquecer cai gota a gota no coração até que, em nosso desespero, contra nossa vontade, a sabedoria vem a nós por meio da sublime graça de Deus. Ésquilo. Capítulo 1. Eles a levaram para o canto de um cemitério cheio, onde os túmulos imploravam por espaço. A missa fora tão solitária quanto a vida dela. Seus irmãos do Brooklyn, o dono da mercearia da esquina, que havia aumentado seu crédito, observando os homens descerem sua mãe na escuridão de um mundo sem janelas. Damian Carras chorou com um pesar que havia muito não sentia. Ah, Jimmy. Um tio o abraçava. Não fique triste. Ela está no céu agora, Jimmy. Está feliz. Ah, meu Deus, que assim seja. Ah, Deus, por favor, permita que seja assim. Sua família esperou no carro enquanto ele permanecia ao lado do túmulo. Não suportava o fato de deixá-la sozinha. Ao dirigir para a Pennsylvania Station, ele escutou os tios falarem de suas doenças com sotaques estrangeiros. Enfisema, preciso parar de fumar. Quase morria no passado, sabia? A raiva tentava explodir de seus lábios, mas ele se conteve, envergonhado. Olhou pela janela. Eles estavam passando pela Homeselif Station, onde, nas manhãs de sábado, no meio do inverno, ele ia buscar o leite e os sacos de batata enquanto ele ficava na cama. Pelo zoológico do Central Park, onde ela o deixava no verão enquanto pedia esmola ao lado da fonte em frente ao Plaza. Ao passar pelo hotel, Carras começou a chorar, mas controlou as lembranças e secou as lágrimas de arrependimento. Ele se perguntava por que o amor havia esperado por aquela distância, esperado pelo momento em que ele não precisava tocar, quando os limites de contato e de entrega humana haviam se resumido a um cartão impresso enfiado em sua carteira, in memoriam. Ele sabia, essa dor era antiga. Ele chegou a Georgetown a tempo de jantar, mas estava sem fome. Quando entrou em seu quarto, os amigos jesuítas se aproximaram com condolências. Permaneceram por pouco tempo. Prometeram rezar. Logo depois das 22 horas, Joe Dyer apareceu com uma garrafa de uísque. Ele a exibiu com orgulho. Chivas Regal. Onde conseguiu dinheiro para isso? Na caixinha de doações? Não seja idiota. Isso quebraria meu voto de pobreza. Então, onde a conseguiu? Roubei? Carras sorriu e balançou a cabeça ao pegar um copo e uma caneca de café e lavá-los na pequena pia no banheiro. Acredito em você, disse ele com voz rouca. Nunca vi tamanha fé. Carras sentiu uma dor familiar. Ele a ignorou e voltou a falar com Dyer, que estava sentado na cama, abrindo o lacre da garrafa. Sentou-se ao lado dele. Quer me absorver agora ou mais tarde? Perguntou Dyer. Sirva a bebida e vamos absorver um ao outro. Dyer encheu o copo e a caneca. Reitores de faculdade não devem beber, murmurou ele. Passam um mau exemplo. Pensei em poupá-lo de uma enorme tentação. Carras engoliu o uísque, mas não a história. Sabia como o reitor agia. Um homem de tato e sensibilidade, que sempre fazia as coisas de modo indireto. Dyer havia chegado como amigo, ele sabia, mas também como representante pessoal do reitor. Dyer era bom para Carras, o fazia rir. Falou sobre a festa e sobre Chris McNeil. Fez piadas a respeito do departamento jesuíta de disciplina. Bebeu muito pouco,
mas não parava de encher o copo de Carras, e quando achou que ele estava anestesiado bastante para dormir, levantou-se da cama e ajudou Carras a se deitar. Sentou-se à mesa e continuou falando até os olhos de Carras se fecharem e seus comentários se tornarem resmungos. Daya se levantou, desamarrou os cadastros do amigo e os tirou. Vai roubar meus sapatos? Perguntou Carras com voz arrastadas. Não, eu adivinho o futuro lendo as linhas dos pés. Agora durma. Você é um ladrãozinho habilidoso para um jesuíta. Daya riu e cobriu o amigo com um casaco que pegou em um armário. Olha, alguém tem que se preocupar com as contas nesse lugar. Vocês só tecem o rosário para os bebuns da rua M. Carras não respondeu. Sua respiração tornara-se regular e profunda. Daya caminhou rapidamente até a porta e apagou a luz. Roubar é pecado, murmurou Carras na escuridão. Meia culpa. Daya esperou por um tempo, então concluiu que o amigo estava dormindo e saiu do quarto. No meio da noite, Carras acordou em prantos. Havia sonhado com a mãe. Por uma janela em Manhattan, ele viu a mãe surgindo de uma estação de metrô do outro lado da rua. Ela ficou parada na calçada com uma sacola de papel, procurando o filho, chamando seu nome. Ele acenou, ela não o viu. Vagou pelas ruas, ônibus, caminhões, multidões. Ela estava ficando assustada. Voltou para a estação e começou a descer a escada. Carras ficou desesperado. Correu para a rua e começou a chorar e a gritar seu nome, mas não a encontrava. Ele a imaginava impotente e desamparada em meio a um labirinto de túneis embaixo da terra. Ele esperou o choro passar e procurou o uísque. Sentou-se na cama e bebeu no escuro, e as lágrimas vieram. Não cessariam. Aquela dor era como a infância. Carras se lembrou de um telefonema de seu tio. Jimmy, o edema afetou o cérebro dela. Ela não deixa o médico se aproximar. Fica gritando um monte de coisas. Jimmy, ela fala até com um maldito rádio. Acho que precisa ir para o Boulevard. Um hospital normal não vai lidar com isso. Acredito que daqui a alguns meses ela estará bem de novo. Então a tiraremos de lá, tudo bem? Olha, Jimmy, nós já fizemos isso. Eles deram uma injeção nela e a levaram de ambulância hoje cedo. Não queríamos perturbar você, mas vai ter uma audiência no tribunal e você precisa assinar os papéis. O quê? Hospital particular? E você tem dinheiro para isso? Carras não se lembrava de ter adormecido. Acordou num torpor zonzo como as lembranças da perda. Foi ao banheiro, tomou um banho, barbeou-se, vestiu o hábito. Eram 5h35 da manhã. Destrancou a porta da Santíssima Trindade, vestiu as roupas e celebrou a missa do lado esquerdo do altar. Memento etiam, rezou ele com desespero. Lembrai-vos também de sua serva, Mary Carras. Na porta, ele viu o rosto da enfermeira de Bellevue e voltou a escutar os gritos da sala de isolamento. O senhor é filho dela? Sim, sou Damien Carras. Bem, eu não iria lá. Ela está tendo um acesso. Ele olhou pela abertura para a sala sem janela, com uma lâmpada pendurada no teto, paredes acolchoadas, nenhum móvel, exceto a cama na qual ela se debatia. Dê a ela, oremos a ti, um local de sossego, luz e paz. Quando ela ouviu e seus olhares se encontraram, a mãe se calou de repente. Então saiu da cama e foi lentamente até a janela de observação, pequena, redonda e de vidro, assustada e magoada. Por que você está fazendo isso, Jimmy? Por quê? Seus olhos estavam tão tristes quanto os de um cordeiro. Agnus Dei, murmurou Carras, ao baixar a cabeça e dar um murro no peito.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Momentos depois, ele fechou os olhos e elevou a hóstia. Viu sua mãe na sala de confissão, com as mãozinhas encolhidas no colo, a expressão doce e confusa enquanto o juiz explicava para ela o relatório do psiquiatra de Belleville. Você entendeu, Mary? Ela assentiu. Não podia abrir a boca. Sua dentadura fora removida. Bem, o que me diz sobre isso, Mary? Ela respondeu com orgulho. Meu filho, ele fala por mim. Carras gemeu com angústia ao baixar a cabeça sobre a hóstia. Bateu no peito como se este fosse os anos aos quais ele queria retornar e murmurou: Dominus non sos dignum. Dizei uma só palavra, e serei salvo. Contra toda a razão, contra tudo o que sabia, ele rezou para que alguém ouvisse sua prece, mas não acreditava. Depois da missa, voltou ao quarto e tentou dormir. Não conseguiu. Mais tarde, um jovem padre que ele nunca vira chegou inesperadamente. Bateu na porta e espiou pela abertura. Está ocupado? Podemos conversar um pouco? Nos olhos, o peso incansável. Na voz, o forte apelo. Por um instante, Carras o odiou. Entre, disse delicadamente. E, por dentro, revoltou-se com aquele lado de si, mesmo que sempre o tornava impotente diante do apelo de alguém que ele não conseguia controlar, que vivia encolhido dentro dele como uma corda, sempre pronta para se lançar ao resgate de alguém em necessidade. Não lhe dava paz, nem mesmo enquanto dormia. Em seus sonhos, sempre ouvia um som como do choro distante de alguém desesperado. E, durante alguns minutos, depois de despertar, sentia a ansiedade de uma tarefa não cumprida. O jovem padre hesitou. Demorou-se. Parecia tímido. Carras o guiou com paciência. Ofereceu cigarros, café instantâneo e forçou-se a parecer interessado enquanto o jovem visitante revelava um problema familiar, a terrível solidão dos padres. De todas as ansiedades encontradas por Carras na comunidade, esta havia se tornado a mais comum. Afastados da família e das mulheres, muitos dos jesuítas tinham medo de expressar afeições pelos outros padres, de construir amizades profundas e amorosas. Por exemplo, tenho vontade de abraçar outros homens, mas logo temo que ele pense que eu sou bicha. A gente ouve tantas histórias sobre homossexuais embustidos no sacerdócio, então não abraço. Não vou sequer ao quarto de alguém para escutar música, nem para conversar ou fumar. Não é que eu tenha medo dele, só fico com medo de ele se preocupar comigo. Carras sentiu que o peso saía lentamente das costas do jovem padre e recaía sobre ele. Permitiu que isso acontecesse. Permitiu que o rapaz falasse. Sabia que ele retornaria muitas vezes para aliviar a solidão, para fazer de Carras um amigo. E quando percebesse que havia feito aquilo sem medo nem desconfiança, talvez conseguisse formar amizade com os outros padres. Cansado, Carras se viu tomado por um pesar particular. Olhou para uma placa que alguém havia lhe dado no Natal anterior. Meu irmão sofre, compartilhe de sua dor. Encontro Deus dentro dele. Um encontro que não ocorreu. Carras culpou a si mesmo. Havia mapeado os caminhos do sofrimento de seus irmãos, mas não os percorrera. Ou, pelo menos, era o que acreditava. Pensava que a dor que sentia era sua própria. Por fim, o visitante olhou o relógio. Hora do almoço no refeitório do campus. Ele se levantou e, antes de sair, olhou para a capa do livro que Carras estava lendo sobre a mesa. « Ah, você está lendo Shadows? » disse ele. « Já leu? » O jovem padre balançou a cabeça. « Não, não li. Devo ler? »« Não sei. Acabei de terminar, e não sei bem se entendi, disse Carras, mentindo.
Ele pegou o livro e o entregou ao padre. Quer levá-lo? Gostaria de saber a opinião de outra pessoa. Ah, claro, respondeu o jesuíta, analisando a capa do livro. Tentarei devolvê-lo em alguns dias. Seu humor pareceu melhorar. Quando a porta de tela rangeu com a saída do jovem, Carras sentiu-se aliviado, em paz. Pegou seu breviário e foi ao quintal, onde caminhou devagar e fez suas orações diárias. À tarde, recebeu mais uma visita, o pastor idoso da Santíssima Trindade, que se sentou numa cadeira perto da mesa e ofereceu condolências pelo falecimento de sua mãe. Celebrei algumas missas por ela, Demi, e uma por você também, contou ele com seu sotaque irlandês. Muito gentil de sua parte, padre. Muito obrigado. Quantos anos ela tinha? 70. Ah, bem, é uma idade avançada. Carras sentiu uma pontada de raiva. Ah, é mesmo? Ele se virou para olhar o cartão plastificado que o pastor levara com ele. Uma das 3 sacras de altar usadas na missa, com algumas das orações feitas pelo padre. Carras se perguntou por que o pastor levara aquilo. A resposta veio logo. Bem, Demi, encontramos mais uma daquelas coisas aqui na igreja. Outra profanação. Uma estátua de Virgem Maria, do lado esquerdo do altar, havia sido pintada de modo a parecer uma prostituta, explicou o pastor. Então, entregou as sacras a Carras. E isso foi encontrado esta manhã, logo depois de sua partida para Nova York. Foi no sábado? Sim, foi sim. Bem, dê uma olhada. Acabei de conversar com um sargento da polícia e... Ah, bem, não importa. Dê uma olhada na sacra para mim. Demi, pode ser? Enquanto Carras analisava o cartão, o pastor explicou que alguém havia enfiado uma folha datilografada entre a sacra original e sua capa. O texto falso, apesar de conter rasuras e diversos erros tipográficos, era escrito em latim fluente e compreensível, e escrevia com detalhes vívidos e eróticos uma relação sexual entre Maria Madalena e a Virgem Maria. Já basta, não precisa ler tudo, disse o pastor, pegando a sacra como se temesse que aquilo pudesse ser um pecado. O latim é excelente, tem estilo, um estilo de igreja. Bem, o sargento afirma ter conversado com um rapaz, um psicólogo, que sugeriu que a pessoa a fazer tudo isso poderia ser um padre, sabe? Um padre muito doente. Será que ele tem razão? Carras pensou por um momento e assentiu. Sim, poderia. Agindo por rebeldia, talvez, num estado de total sonambulismo. Não sei, mas pode ser. Talvez. Consegue pensar em alguém, Demi? Não entendi. Bem, mais cedo ou mais tarde eles podem vir conversar com você, não acha? Os doentes, se houver algum no campus, você conhece alguém assim, Demi? Com esse tipo de doença? Não conheço, padre. Não achei que você fosse me dizer. Não diria. Mas acima de tudo, padre, sonambulismo é uma maneira de resolver muitas situações conflituosas. E a forma comum de soluções é simbólica. Então não sei. E se for um sonâmbulo, ele provavelmente teria total amnésia acerca do que fez. Nem mesmo ele saberia. E se você pudesse dizer a ele? Perguntou o pastor com cuidado. Ele apertou um lóbulo da orelha levemente. Um gesto comum, notou Carras, que ele repetia sempre que acreditava estar sendo capcioso. Não conheço ninguém que se encaixe na descrição. Sim, compreendo. Bem, foi como esperei. O pastor se levantou e começou a caminhar para a porta. Sabe como vocês, psiquiatras, são? São como padres. Enquanto Carras ria baixinho, o pastor voltou e colocou a sacra sobre a mesa. Acredito que você possa estudar isso, não? Vá em frente, disse ele, virando-se e se afastando, com os ombros curvados pela idade.
Já examinaram impressões digitais? Perguntou Carras. O pastor idoso parou e olhou para trás. Ah, duvido. Afinal, não estamos atrás de um criminoso, certo? É mais provável que seja apenas um membro doente da paróquia. O que acha, Demi? Acha que pode ser alguém da paróquia? Sabe, estou pensando que pode ser o caso. Não, não foi um padre. Foi algum paroquiano. Ele começou a apertar a orelha de novo. Não acha? Não tenho como saber, padre. Não, não achei que fosse me dizer. Mais tarde, naquele mesmo dia, Carras foi dispensado de suas tarefas como conselheiro e inscrito do Departamento de Medicina da Universidade de Georgetown, como professor de psiquiatria, com ordens para repousar.